I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? A Escritura na Parede, 8 de janeiro de 1958, Chicago, Illinois, EUA. This being Wednesday night, Esta sendo noite de quarta-feira, I promised last evening was going to speak if the Lord would permit. eu prometi ontem à noite também, ia falar, se o Senhor permitisse, Tonight on the subject of the handwriting on the wall. hoje à noite, sobre o tema de A Escritura na Parede. It's we could put weeks on the subject and then never scratch the surface. Poderíamos pôr semanas no assunto e logo nunca arranhar a superfície. But I will try to outline just a little of it tonight by the help of the Holy Spirit. Mas tentarei delinear só um pouco dele hoje à noite pela ajuda do Espírito Santo. And now I want to read from Daniel, the 5th chapter and the 25th verse. And it reads like this. E agora eu quero ler de Daniel, capítulo 5 e versículo 25. E diz assim: And this is the writing that was written, Mene, Mene, Tekel Upharsin. E esta é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel Upharsin. And now may the Lord add His blessings to the reading. E agora que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura. Now I wonder if our good brother, the custodian here, would just turn these bright lights out. E será que o nosso bom irmão, o zelador aqui, faria o favor de apenas desligar estas luzes claras? It's leaning right down this way. Thank you very kindly. Está brilhando bem nesta direção. Muito agradecido. I can't see the audience. Não posso ver a audiência. Then when I'm talking to anybody, I like to look at him in the face when I'm talking. Então, quando estou conversando com qualquer pessoa, gosto de olhar para eles no rosto quando estou conversando. It just seems more like it's a personal contact with the people. Simplesmente parece mais que é um contato pessoal com as pessoas. Now we are trusting to our Lord tonight. Agora estamos confiando ao nosso Senhor hoje à noite. While we just try to take my time and speak on this subject. Enquanto apenas tentamos fazer uso do meu tempo e falar sobre este tema. I know it's a great subject. Eu sei que é um grande tema. And it's an evangelistic subject. E é um tema de culto evangelístico. And not one for divine healing. E não um para a cura divina. But it's for the greatest of divine healing. Mas é para o máximo de cura divina. The sickest body that I know tonight is the spiritual body of our Lord Jesus on this earth.
O corpo mais enfermo que conheço hoje à noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra. So torn up and broke up till it really needs divine healing. Tão dilacerado e quebrantado ao ponto de realmente necessitar de cura divina. Now, our subject tonight begins in Babylon. Agora, o nosso tema hoje à noite começa na Babilônia. And Babylon was first located, which it is yet, in the Shanghai. E primeiro, Babilônia foi localizada, a qual ainda está no Sinar, And it was first called the Gate of God, Babel. e primeiro ela foi chamada o Portão de Deus, Babel. And later was called Babylon, which means confusion. E mais tarde foi chamada Babilônia, que significa confusão. And Babylon appears in the first of the Bible, in Genesis, E Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, and it appears in the middle of the Bible, e aparece no meio da Bíblia, and it appears in the last of the Bible, the last book, Revelations. e aparece no fim da Bíblia, o último livro, Apocalipse. And being that it's all through the Bible, it must be in existence yet today. E sendo que está através de toda a Bíblia, deve estar em existência ainda hoje. And also everything that is on the earth today in the way of spiritual things, E também tudo que está na terra hoje quanto às coisas espirituais, such as the Spirit of God and the Spirit of the devil, tal como o Espírito de Deus e o Espírito do Diabo, and all the cults and everything that we have today in the world, they begin in Genesis. e todas as seitas e tudo que temos hoje no mundo começaram em Gênesis. Genesis means the beginning. Gênesis significa o princípio. And all those things yet under another name and under another form, E todas essas coisas, ainda que sob outro nome e sob outra forma, but the same Spirit that began in Genesis brings it out, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis traz a luz. and it's just like a tree growing, E é exatamente como uma árvore crescendo. coming up to a head Crescendo a uma cabeça, where it'll all come to a climax in the end onde toda ela virá a um clímax no final, for the great judgments of God, para os grandes julgamentos de Deus, where He will settle all things, onde Ele decidirá todas as coisas, and all that had a beginning will have an end. e tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Just those things which had not a beginning has no end. Só aquelas coisas que não tiveram um princípio não têm fim. That's why the born-again Christian has never an end, É por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim, because he has eternal life. porque ele tem a vida eterna. And eternal life is a part of God's own life, for God is eternal. E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. And the same word, Greek word, Zoe, that says God's life, É a mesma palavra grega zoe, que diz vida de Deus, when Jesus speaks and said, I'll give unto them eternal life, that same word is used again. quando Jesus fala e disse, eu lhes dou vida eterna, essa mesma palavra é usada novamente. Therefore, a man being born again, his spirit has been changed, Portanto, um homem nascido de novo, o seu espírito foi transformado, and he becomes a part of God, insomuch that he is a son of God. e ele se torna uma parte de Deus,
de tal maneira que ele é um filho de Deus. And he's just as eternal as God is eternal. E ele é simplesmente tão eterno quanto Deus é eterno, Because he's a part of God by his birth, spiritual birth. porque ele é uma parte de Deus por seu nascimento espiritual. Now, Babylon was founded by a man named Nimrod, who was the son of Ham, a very evil man. Agora, Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que foi o filho de Cão, um homem muito perverso. And Babylon was once the capital of the world. E Babilônia foi uma vez a capital do mundo. When this great city was built, there Quando esta grande cidade foi construída lá, all the little cities all around it paid tribute, taxes and so forth to this great city, Babylon. todas as cidadezinhas em volta dela toda pagavam tributo, impostos e tudo mais a esta grande cidade Babilônia. And in there, if you'll read in some of the ancient books, such as Joseph's Two Babylons and many of the ancient histories, E aí, se você ler em alguns dos livros antigos, tal como As Duas Babilônias de Aesop, e muitas das histórias antigas, you'll find that they had all kinds of curious doctrines in there. você encontrará que eles tinham todo tipo de doutrinas curiosas aí. They had a woman in there. I can't call her name at this time. Eles tinham uma mulher aí, não consigo lembrar o nome dela no momento, And she would find peculiar roots out of the earth and make gods out of them. e ela encontrava raízes peculiares e, para fora da terra, e fazia deuses delas. It's believed that that was the gods that Jacob took from his father-in-law. Acredita-se que esses foram os deuses que Jacó tomou de seu sogro. Some of those gods of roots and so forth. Alguns desses deuses, de raízes, etc. Just little isms that out of them things sprung these cults that we see in the world today. Apenas pequenos ismos, e destas coisas derivaram estas seitas que vemos no mundo hoje. If you'll notice the nature of them and the nature of these things today, it's the same nature. Se você nota a natureza deles e a natureza destas coisas hoje é a mesma natureza. So Babylon set just in that great fertile valley there. De modo que Babilônia ficava bem naquele vale grande e fértil lá, And it was surrounded and irrigated by the Euphrates River and the Tigris. e era rodeado e irrigado pelo rio Eufrates e o Tigre, And it was a great agricultural center. e foi um grande centro de agricultura. And Babylon was a great city. E Babilônia era uma grande cidade, And it's approximately about 120 miles around the city. e tem aproximadamente por volta de 120 milhas em volta da cidade, 30 miles each side. 30 milhas de cada lado, That would make it 120 miles around. que a torna de 120 milhas de lado a lado. They say that the streets in the city of Babylon was some 200 feet across. Diz que as ruas na cidade da Babilônia tinham uns 200 pés de um lado a outro. The walls were 80 foot thick and practically 200 feet high. As paredes tinham 80 pés de grossura e praticamente 200 pés de altura. They could run chariot races around these walls with the chariots. Eles podiam ter corrida de carros de guerra em volta destas paredes, com os carros de guerra. And the gates were made out of brass. E os portões foram feitos de bronze. And those gates then would be 200 feet across. E esses portões, então, teriam 200 pés de um lado ao outro. And right in the center of the city sat the palace. And the palace was the throne. E bem no centro da cidade ficava o palácio, e o palácio era o trono. And through the center of the city came the great river Euphrates. E através do centro da cidade passava o grande rio Eufrates. If you'll notice it, it's the city of the devil,
Se você nota, é a cidade do diabo, for it's designed after the city of God, pois é projetada de acordo com a cidade de Deus, as a river of life before the throne. como o rio da vida perante o trono. And in this city, they had great swinging gardens off the walls around. E nesta cidade tinham jardins aéreos grandes que saíam das paredes em volta. And it was such a great, mighty nation at the time E era uma nação tão grande e poderosa naquele tempo, until it had whipped the known world. And all the world was paying tribute. que tinha açoitado o mundo conhecido e todo o mundo estava pagando tributo. It had progressed further in science. And it had the latest things that science could produce. Tinha progredido além em ciência e tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir. It had the latest chariots, the latest designs, Tinha os últimos carros de guerra, os últimos desenhos, the most powerful armors and best of metals. as armaduras mais poderosas e o melhor em metais. It was an outstanding to the rest of the world. Foi eminente ao resto do mundo. And then, inside these walls, E então, dentro destas paredes, where King Belteshazzar was king during the time of this event that we're speaking on tonight, onde o rei Belsazar foi rei durante o tempo deste evento sobre o qual estamos falando hoje à noite, King Belteshazzar, rei Belsazar, which the Bible says Nebuchadnezzar, which was his father, que a Bíblia diz Nabucodonosor, que foi seu pai, but truly it was his grandfather, that he succeeded King Nebuchadnezzar. mas verdadeiramente foi o seu avô que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. And many of you remember that Nebuchadnezzar was the beginning of the Gentile kingdoms, the head of gold. E muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios, a cabeça de ouro. And he had went up into Jerusalem, many, many miles away, E ele tinha entrado em Jerusalém a muitas milhas de distância and had captured the Jews and brought them down into his kingdom e tinha capturado os judeus e os trouxe ao seu reino and made them slaves, and they used their scientists and so forth. e os fez escravos e eles usaram os seus cientistas, etc., Just like Russia did when it went into Germany, exatamente como a Rússia fez quando entrou na Alemanha. and there's why they got the atomic bomb and so forth. They got those German scientists. E aí está porque eles têm a bomba atômica, etc. Eles pegaram aqueles cientistas alemães. That's why they're so far advanced today. They captured them and took them back up there. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram para lá. Themselves, they didn't have it. Eles mesmos, eles não tinham. But they went and got those things just like Nebuchadnezzar did the Jews. Mas foram e conseguiram essas coisas exatamente como Nabucodonosor fez aos judeus. And we find out that during this time there was a righteous man by the name of Daniel, a prophet of the Lord. E verificamos que, durante este tempo, havia um homem justo, por nome de Daniel, um profeta do Senhor. Was taken in captivity at the time. Foi tomado em catividade naquele tempo. He had served as the prince over all of the astrologers and so forth. Ele havia servido como príncipe sobre todos os astrólogos, etc., And the wise men and the magi e os sábios e os magos, in the reign of King Nebuchadnezzar. no reino do rei Nabucodonosor. And now Belteshazzar had taken over. E agora Belsazar tinha tomado a direção. Belteshazzar was a wicked sort of a man. He just didn't care. Belsazar foi um tipo de homem perverso.
Ele simplesmente não se preocupava. And then all the people of Babylon, with such a security as they felt they had. E então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham. Once inside those gates, and the gates closed, Uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechavam, with 200-foot walls, 80 foot thick, com paredes de 200 pés, 80 pés de grossura, just think of how secure they must have felt in those walls. apenas pense quão seguros eles devem ter sentido naquelas paredes. But just remember this. Mas apenas lembre-se disto. No matter how secure that science has made you, God will find you out when you sin. Não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. There is only one security, and that's in Christ Jesus. Há apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. Now, as they felt their great importance of being the leading nation of the world, Agora, como eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, a very typical modern civilization, just like the one that we live in, this fabulous America. uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos, estes fabulosos Estados Unidos. And I'm kindly disturbed myself that I'm afraid we're taking the same attitude that they took. E eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso de que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram. That we feel because that we have got what we think the best scientists, Que sentimos por causa do que temos, o que pensamos, os melhores cientistas and the best machine guns and the atomic bombs and the fastest planes. e as melhores metralhadoras, e as bombas atômicas, e os aviões mais rápidos. And we have tried being the leading nation of the world. We have somehow felt our safety without God. E temos como que, sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. It's a very beautiful pattern. É um padrão muito bonito. And God never changes. E Deus nunca muda. His attitude towards sin is the same today as it was then. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje como foi então. And there's no hiding place down here. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Only in Christ are you secure. Só em Cristo está você seguro. And in this great city, as they felt there was no way in the world for an army ever to invade that city. E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade. The great high walls and their modern equipment. As grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos. And they were blocked off from the outside world. E eles estavam bloqueados do mundo exterior. But little did they know that a wicked nation called the Medes and Persians, Mas poucos sabiam que uma nação perversa chamada os Medos e os Persas, which are the Hindus of India. que são agora os hindus da Índia, How little did they know that many miles away was digging a river bed quão poucos sabiam que há muitas milhas estavam cavando um leito to turn the Euphrates River so that they could march under the walls.
para alterar de direção o rio Eufrates, para que pudessem marchar sob as paredes. When they felt they were secured, Quando sentiram que estavam seguros, all the time they felt that way. todo o tempo eles sentiram daquela maneira. If they did feel that, then they went wading in sin. Se sentiram isso, então foram andando em pecado. It seems like that when man gets to the place that he feels that he's self-sufficient, sin begins to take a hold of him. Parece que, quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. The church, the nation, the individual that feels that he doesn't need any help from outside. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, Sin begins to reign in him. That is true. o pecado começa a reinar nele. É verdade. And we would notice too that when people begin to feel that superior feeling, usually sin sets in and cankers them. E notaríamos também que, quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. So when they closed those doors, they thought they were safe. De modo que, quando eles fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. But God looks down from the heavens, Mas Deus olha dos céus, and sin is a reproach to any nation. e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. I wonder tonight, with all of our great equipment, Será que hoje à noite, com todo o nosso grande equipamento, and our atomic-controlled submarines, e nossos submarinos atomicamente controlados, and our jet planes that fly many hundred miles per second, that even a minute, e os nossos aviões a jato, que voam muitas centenas de milhas por segundo, que até mesmo o minuto, that can even pass the sound barrier. que podem até mesmo ultrapassar a barreira do som. But never forget, but what your sins will find you out. Mas nunca se esqueça, todavia, que seus pecados lhe acharão. And in this time, they had closed the gates, E desta vez eles tinham fechado os portões and they thought they could just live in reverie as they wanted to, because they were protected. e pensaram que poderiam simplesmente viver em orgia o quanto quisessem. They were the leading nation. Eles eram a nação liderante. All the other nations looked to them for science and for help. Todas as outras nações esperavam nela para terem ciência e para ajuda. And so on such a time as that, there was this king thought he would have him a great big time. E assim, em tal época como essa, este rei pensou que ele se divertiria muito. And he set a date that he was going to have a great big dance. E ele marcou uma data que teria um grande baile. Or as I would say, a modern rock and roll. No more to it. Ou, como eu diria, um rock and roll moderno. Simplesmente isso. And so he set the time and he invited all the celebrity. E assim ele marcou a hora e convidou todas as pessoas célebres, All of the soldiers and the captains, todos os soldados e os capitães, and all of the wives and the concubines. e todas as esposas e concubinas. Now, a concubine is just a legal prostitute. Agora, uma concubina é apenas uma prostituta legal. And do you see when man feels self-sufficient that he starts wading in sin? E você vê
quando o homem sente-se autossuficiente que ele começa a andar em pecado, And he called in the best liquors that he could find for this great rock and roll party that he was going to have. e ele encomendou as melhores bebidas alcoólicas que pôde encontrar para esta grande festa de rock and roll que ele ia ter. He thought he was saved. He thought there was nothing could harm him because he was saved. Ele pensou que estivesse seguro. Ele achou que não havia nada que podia causar-lhe dano, porque estava seguro. And he had this great spree in one of these gardens just behind the palace. E ele teve esta grande farra em um destes jardins bem atrás do palácio. And while out there in the garden, E enquanto lá no jardim, perhaps they had decorated it all up real pretty, talvez eles o tinham todo decorado, bem bonito, all the tinsel hanging, and got all of the showgirls and many of the women to come to entertain the soldiers. todas as decorações cintilantes penduradas, e tomou todas as garotas de shows e muitas das mulheres para virem entreter os soldados, And their beer and their wines. e a cerveja deles e o vinho deles. If that isn't a good modern setup of a rock and roll party today, I don't know where one would be. Se isso não é um bom arranjo de uma festa de rock and roll hoje, não sei onde estaria um. Exactly. É exatamente. And they got everything ready. And they were going to have a big time. E eles tinham tudo pronto e iam se divertir muito. And we shall sing on that hill, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail the wide sea